nosso último bloco aqui, vou perguntar para a nossa psicóloga Adriana, uma pergunta que muitos pais têm nos feito na igreja. Os adolescentes saíram da igreja, se perderam, estão nas drogas, estão na bebida, não querem mais vir na igreja mesmo, parece que está tudo perdido. O que os pais, além de, claro, ter muita fé em Deus e orar, devem fazer para trazer esse adolescente de novo? Ok. Veja bem, pastor, realmente, quando os pais se encontram nessa situação, a primeira coisa que eles pedem realmente é a esperança, né? Essa esperança de achar que seu filho possa vir a melhorar. Então, eu deixo para os pais que não percam jamais a esperança, que lutem sempre pelos seus filhos. Sempre vai ter um caminho para a gente ver uma luzinha lá no fundo do túnel, tá? Questão drogas, né? Temos profissionais bons trabalhando na questão das drogas, né? Inclusive, né? O professor. Não deixe, sabe, de acompanhar esse filho. Não desista jamais dele, porque filho a gente não desiste. Filho a gente não desiste. Por mais difícil que esteja a situação, a gente tem que ter sempre a fé e a esperança de não desistir dele. Hoje nós temos profissionais bons, sabe, procurem ajuda mesmo, né? Quem está com problema de drogas, tem um amor exigente, temos psicólogas aqui, temos professor, né? Então não se sintam sozinhos, porque o que acontece com os pais nessa fase? Eles começam a ficar muito envergonhados, né? Por um filho estar na droga, uma filha se prostituir, ou não querer trabalhar, ou não querer estudar. Aí eles vão se fechando no próprio mundo deles, com medo, com vergonha de expor a situação. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Não tenho medo. Não tenho medo de salvar seu filho. Não tenho medo de salvar mesmo. Eu falo isso para os pais, que a esperança sempre vai existir. Enquanto ele estiver respirando, tem esperança. Tem esperança. Então nós temos ajudas profissionais. Esses pais podem procurar ajuda. Tanto tem ajuda que não são nem pagas, como de repente o amor exigente, a família está passando por um problema. Pode ir lá com o filho. Pode ir lá com o filho, participar das reuniões. Tem um pastor na comunidade, vem aqui conversar com o pastor, falar sobre o problema, tem os problemas, tem a psicóloga, vamos lá, vamos tentar, né? Ajudar nessa situação. Então, assim, eu deixo para os pais que não se sintam sozinhos no problema. Exato. Porque o problema é que os pais se afastam achando que eles não foram competentes o suficiente para lidar com a situação. Não, eles foram bons pais. Só que, infelizmente, durante essa caminhada desse filho, ele teve algumas escolhas não assertivas, né? Que, infelizmente, acabou passando do limite, mas que os pais não vejam isso como está tudo acabado, mas sim sempre a esperança. Uma mensagem de esperança aí, e eu gostaria de ouvir o nosso pedagogo, psicopedagogo aqui, o Robson, que trabalha já também nessa área. Que mensagem você deixaria para os pais, uma vez os filhos já entraram por esse caminho, Robson? Assim como nossa amiga disse, a gente não pode ficar fechado, né? A gente tem que buscar, né, essa salvação, e essa salvação, né, é um conjunto de trabalho, né? A família, a igreja, são os profissionais, que hoje temos muitos profissionais gabaritados, né? O grande problema é isso, que a família, foi bem aquilo que você falou, né? A família fica com medo de expor, né? E a realidade é que a gente tem que buscar isso, a gente tem que entender por que ele chegou, né? A gente também tem que saber aonde foi o momento que ele teve esse, né, se poderíamos dizer, desvio, né? Por que ele chegou nessa condição, nessa situação, né? E também a gente tem que, não podemos assim, deixar de mostrar essas regras que foram quebradas, né? Porque a sociedade hoje em dia chega a esse ponto porque esqueceu de praticar, né, o dever humano, né? A gente tem muito, né, eu gosto muito de falar isso, que a gente lembra dos direitos e a gente acaba esquecendo dos deveres, né? Então a família é o principal passo, né? A família tem que se conscientizar que o seu filho está fazendo aquilo, né? Não
pode, em momento nenhum, abaixar a cabeça e deixar, né, como é que se diz aí, a canoa virar de vez, né? Porque a gente que tem como é que se diz assim, a sociedade tem a obrigação de acolher esse, né? Porque a gente vive em comunidade, mas a comunidade não é só no momento bom, tá lá, né, dando risada, abraçando. No momento ruim, a comunidade também tem o seu dever, né? Então a gente tem que deixar muito claro isso. O pai, a mãe, né, tem que buscar ajuda sim, em todo momento, né? E deixando bem claro isso. O erro aconteceu, né? Além dessa busca, o pai e a mãe também têm que se conscientizar, né, do que ocorreu, porque não adianta, como eu estava dizendo aqui na mesa, eu trabalho na Fundação Casa, a gente tem um projeto muito bom lá dentro, né? Só que o governo, infelizmente, não tem um pós, né? Porque o adolescente sai da Fundação Casa com perspectivas e de repente chega na sociedade, na sua comunidade, não pode praticar esse. Então a família tem que se atentar a isso, né? Não adianta buscar ajuda, ter ajuda e não praticar ajuda. Legal, né? É uma boa dica, então. Lembrando que, quando nós falamos desse assunto, a oração é importante, mas no meio, por exemplo, cristão, muitos veem o Evangelho como uma varinha mágica, até um misticismo. Então, levou na igreja, orou, resolveu o problema, e não é bem assim. Tem um conjunto de fatores que os psicólogos aqui já falaram. Começa no lar, no admitir aonde se errou, na correção desses erros, na prática das boas coisas. É um conjunto de fatores. Então fica uma dica legal aí para você pai, para você mãe. O programa tem a intenção de ajudar, e esses psicólogos estão à disposição também para estar auxiliando, não é? Estou aqui até dando uma boa dica. Estão aqui excelentes psicólogos para estar te auxiliando. E psicólogo não é pecado, viu, irmãos? No meio cristão criou-se o mito que o psicólogo é coisa do diabo, que é pecado, que não pode, e não é bem assim. Você pode procurar ajuda. Bom, terminamos aqui esse bate-papo hoje. Vamos voltar na sexta que vem, se Deus quiser, falando mais sobre esse assunto, porque é um assunto amplo. Tenho certeza que muitos pais vão deixar perguntas, vão vir atrás procurando algumas respostas, e se Deus quiser estaremos aqui ampliando esse debate com a intenção de ajudar muitas famílias. Que Deus abençoe a todos. Pode se despedir. Robson, obrigado por ter vindo aqui. Prazer. Eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa mesa, né? Desse momento que a gente busca aí de reflexão, né? Se a gente não refletir o que é o mundo hoje, a gente corre o risco de estar perdendo um pouco o fio da meada, né? E a gente não pode. E a gente vive em comunidade. A igreja, a família, o profissional, né? Fazemos parte de um todo, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Priscila Hernandes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço para todos. A gente deixa o convite, né, para vocês entrarem em contato. Como eu já falei durante o primeiro bloco, nós temos na clínica um programa de ensino em relação à adolescência. Então, nós atuamos dizendo como manter comportamentos adequados, como punir os comportamentos inadequados, como falar sobre sexualidade, como falar com adolescentes sobre drogas. O treinamento a gente segue com vídeos, com dinâmicas, é um programa bem legal. Então a gente queria aproveitar e divulgar isso, que é um serviço muito bacana. Nós já fizemos, atuamos com grupos de pais e os resultados são muito expressivos. Então a gente gostaria de deixar aí o convite. Não tenha medo, como o professor Ariel falou, isso não é pecado, na realidade é uma ajuda mesmo, e a gente não tem que ter medo de procurar ajuda. Eu também quero agradecer, pastor, por estar nesse dia aqui. Para mim foi muito bom estar falando desse assunto. E eu deixo aí a mensagem para os pais: não percam a esperança, lute pelos seus filhos, entenda essa fase e pode ter certeza, tudo vai dar certo. Um abraço para todos. Um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.